Estamos estudando o livro de Mateus e nós queremos, nessa oportunidade, convidar a todos, mesmo sentados, para meditar conosco. Pode colocar na tela o versículo 6, verso 12. E você pode acompanhar com a sua Bíblia, marcando a palavra de Deus. Queremos também louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que cultuam conosco pela internet. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós temos aí o versículo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas. Está lá, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Coloca mais retorno aqui. Ele está tipo falhando, não sei se é aqui próximo, tem que ver aqui, viu? Muito bem, meus irmãos, graças a Deus. Nós iremos falar sobre capacitados para perdoar. Vamos dizer juntos? Capacitados para perdoar. Mais uma vez. Muito bem. Eu coloquei ali na introdução: não há dificuldade para o cristão disponibilizar ou liberar perdão quando mesmo tem a compreensão do perdão que Cristo lhe concedeu. Às vezes, sim, agora está correto aí. Às vezes eu ouço na igreja, irmão, crentes, até mesmo alguns de nós, pastores, eu me incluo nisso, dizer assim: eu tenho dificuldade em perdoar o irmão. O pastor diz: olha, irmão, perdoa o irmão, você é crente. Ele diz: eu tenho dificuldade de perdoar o irmão, de perdoar aquela irmã. Ou alguém diz assim: eu ainda não senti de Deus de perdoar o meu irmão. Todas essas expressões, elas estão erradas. Porque o perdão, queridos, ele não é reação psicológica. O perdão não está no campo da psicanálise freudiana. O perdão não está no nível de uma concepção filosófica, de maneira nenhuma. O perdão é o resultado do que Cristo já fez em nós, pela mensagem que Ele traz do Calvário. Eu não perdoo porque eu sou ensinado pelo homem a perdoar. Eu não perdoo por uma determinação minha. Eu perdoo porque, primeiro, eu compreendo o perdão que Jesus liberou lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. E quando eu entendo que Jesus liberou o perdão na cruz, para mim, coloque assim, bata a mão aí no seu peito, diga: para mim. Olhe para você primeiro, irmão. Será se você era digno de perdão? E já imaginou se Jesus dissesse assim: eu vou pensar se eu libero perdão? Não é assim, pastor Douglas? Eu vou pensar se eu libero perdão para vocês. Eu vou adiar, postergar. Eu vou pensar se eu dou perdão para vocês. Imagine agora se Jesus, pastor Alex, pastor Antônio Carlos, nos tratasse dessa forma. Quando você lê Romanos 5,8, a Bíblia diz que Ele provou o seu amor, sendo nós o quê? Pecadores. E se você quer compreender quem é você, quem era você, Isaías 64, verso 4, 6, não é isso? As nossas justiças são como o quê? Trapo de imundícias. Ele diz assim: vocês são imundos. Então a primeira coisa que eu quero pontuar nessa introdução
é que o perdão não depende da tua reação humana, não depende do teu sentimento. O perdão depende do teu olhar para o Calvário. Quando você sabe que Jesus perdoou você na cruz, sendo você o mais miserável, e esse perdão de Cristo entra em você, você está pronto para perdoar. Oh, glória a Deus. É dessa conscientização espiritual do perdão que emanou da cruz de Cristo, quando nenhum de nós merecia, que nasce em nós a capacidade para perdoar. O irmão já leu aqui nesta noite, na introdução do culto, que nós temos que ser benignos, Efésios 4:32, misericordiosos, uns para com os... Coloca lá esse versículo, Léo, só para vocês terem uma ideia, de Efésios 4:32, quando ele coloca, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos, como também Cristo nos perdoou. Deus vos perdoou em Cristo. Então preste bem atenção. Essa conscientização, pode colocar lá na introdução, ela vem do Calvário. Lembrando-se do que disse Jesus. Quando você lê João 13:15, Jesus disse assim: eu vos dei exemplo, para que assim como eu vos fiz, a vós, façais vós também. Quando você analisa isso, nós podemos analisar, mesmo quando somos atingidos, feridos, magoados por alguém, e sintamos tristeza, ira, que olha para cá, tem irmão que pensa que a gente não se zanga. Tem crente que diz assim, irmão, você é crente, não é para se zangar. A Bíblia nunca diz que não é para o crente se zangar. A própria Bíblia diz lá em Efésios que nós até podemos irar. Agora ela diz, não pequeis. Se ela já está dizendo, perdoando-vos uns aos outros, é que por vezes pode ter falha entre nós. Porque nós somos humanos. Eu posso me zangar com o irmão? Posso. O irmão pode se zangar comigo? Pode. A mulher pode até se zangar com o esposo? Pode. Agora, uma coisa que não pode é guardar no coração a ira, o rancor, porque quem olha para o Calvário sabe que o Calvário não deixa o rancor e a ira perdurar dentro do coração. Aleluia. Então eu posso ser atingido? Posso. Eu posso ser ferido? Posso. Eu posso ser magoado? Posso. Jesus foi tudo isso. Ele foi ferido, ele foi cuspido, ele foi magoado. Mesmo assim, ele liberou o perdão. Então perceba bem uma coisa aqui. O Espírito Santo, olha para cá, quando você é magoado, quando você é atingido, quando você é atacado, vem a raiva, vem o rancor, vem a ira. Mas nesse momento, quando você já tem o sangue de Jesus na vida, o efeito do Calvário, logo a semente do perdão que está dentro de você, diz assim, não guarde isso. Aleluia. Aí por isso que Efésios 4:32 diz, perdoando uns aos... Oh, meu irmão, naquela hora, tem negócio de amanhã não. Não tem negócio do mês que vem não. Não tem esse negócio, eu ainda não estou sentindo de Deus, nada. Hein? Eu ainda vou orar, isso não é de Deus. Quem já passou pelo sangue do Calvário, ele tem perdão para liberar toda hora. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? A partir de hoje tu larga essa tua besteira aí. Eu não estou sentindo ainda. Não é para tu sentir não. Olha para cá. O perdão nunca acontece no eu. Eu te perdoo. Não, Senhor. Em nome de Jesus. Eu libero o perdão.
não mais eu. Só quem vive em Cristo aí, levante a mão e diga glória a Deus. Não existe essa. O que tem de crente aí guardando rancor, guardando ira, o que tem de crente na igreja que não libera perdão. E todo mundo me conhece na igreja e sabe que esse é o meu jeito ruim. Nunca foi transformado. Tem irmã que é na igreja, aí ela diz, ela acha vantagem o pessoal conhecer ela na igreja como durona. Tem irmão que é na igreja, todo crente tem medo dele. Ah, esse aí é o irmão fulano tal, as coisas com ele é no preto e no branco. A coisa com o crente é no sangue de Jesus, e no perdão e na misericórdia. Não é assim? Homem de Deus nunca quer matar ninguém, meu irmão. Homem de Deus é cheio de misericórdia. Mas vamos lá para o texto. Vamos lá para o texto. Pode colocar lá o texto. Nós temos algumas coisinhas aqui que eu vou explorar com vocês para que a gente entenda bem. Quando você lê o versículo, diz assim, perdoa-nos, começa com a preposição, aliás, com a conjunção, cai. Observem que isso vem ligando. E essa conjunção, e ela vem ligando com os outros pedidos anteriores. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso, seja feita a tua, assim na terra como o pão nosso de cada dia. Aí, ou seja, olhe para cá, é aqui que começa o negócio. Não se separa os três pedidos relacionados a Deus e também relacionado a nós. Não há como se viver vontade de Deus, não há como se pedir reino de Deus, não há como se pedir glória de Deus, se tu não sabe perdoar. Tem irmão que é um fogo na igreja, tem irmão que é poder na igreja, tem irmão que é dizendo, venha logo o teu reino escatológico, mas o irmãozinho que está bem aí pertinho dele, ele não sabe perdoar. Reino de Deus, pão de Deus, bênção de Deus, só vem para quem sabe perdoar. Amém, irmãos? Olha para cá, não adianta tu orar, não adianta tu jejuar, não adianta tu fazer sacrifício, não adianta vir para a igreja, se você não sabe liberar perdão, porque só libera perdão quem já foi perdoado por Jesus Cristo. Cadê os crentes aqui perdoados e lavados pelo sangue de Jesus? Aí ele começa, perdoa-nos as nossas dívidas. Observem bem aí que afés é a palavra perdão no grego. Mas o que é perdão? Quem é que tem um celularzinho pode pesquisar aí no Google, que ele vai te dizer, no Google não sei o que é mais. O que é perdão aí? Cadê o jovem bom? Aí, vamos ver o que é perdão aí no português. Vamos lá, rapidinho. Eu não pesquisei isso aí, mas já alguém encontrou? O que é perdão? Diga aí, quem encontrou? O que é perdão? Mas vamos lá, o que é perdão? O que é perdão? Pastor Nelson está dizendo aqui, é uma disposição. O que é perdão? Acharam aí, jovem? Achou? O que diz aí? Hã? É o quê? Conceder perdão. Hã? Relevar. Relevar dívida. Você sabe o que é essa palavra afés? No original ela quer dizer, aqui está no tempo auristo, é um segundo auristo, no grego. Se vocês analisarem aqui, na verdade, que a voz ativa, o modo é imperativo, perceba bem que, na verdade, quem estuda o grego do Novo Testamento sabe que esse segundo auristo, a questão a diferença é só na escrita, mas é a mesma coisa do primeiro auristo. O que você tem aqui, esse afés, é que essa palavra perdão aqui no original, diga comigo, é deixar. Diga bem forte, deixar. Diga comigo, deixar. Não discuta. Diga comigo, não discuta. Desistir. Não guardar mais. Deixa ir embora. Não interferir. É só isso. Perdão é você pegar essa coisa aqui que te incomoda e deixar. Não quero mais isso aqui não. Bota para cá. Perdão é só isso.
Perdão é deixar ir embora. É o afes. É não guardar mais. Não, essa coisa aqui eu guardei muito tempo aqui na minha casa. Mas eu não quero mais não. Eu não vou guardar mais não. Perdão é não guardar. É não guardar mais. É dar para outra pessoa. Perdão é deixar ir embora sem tu dizer nada. Perdão é só isso. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Se você analisar João 8:10, a mulher que pegaram em ato de adultério, Jesus, depois de tudo, olhou para ela e disse: cadê os teus? O que ele disse para ela? Nem eu também? Vai. Agora ele disse: não peques. Perdão é deixar ir. Deixa teu irmão ir. Aquilo que tu guardava dele, tira de ti, deixa ele ir. Vai, meu irmão, tu tens a minha paz em nome de Jesus. Perdão é deixar ir embora sem guardar mágoas. O que tem de crente aí na igreja, guardando coisa velha de 1970, 1980, magoado velho, magoada velha, cheio de coisinha velha, cheio de coisinha velha. E olha para cá. Olha para cá, essa história nossa, cadê Léo? Pode ficar aqui no teu lugarzinho, aqui também, senão eu não vou te perdoar, fica aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa, esse negócio de você dizer, também não funciona, vou logo dizer aqui para os pregadores, nós podemos acabar com isso, que isso não funciona não. Isso aqui não funciona, vou logo dizer para você, a gente faz, mas não funciona. Bota aí, bota bem suavezinho, do perdão, bota uma músicazinha aí do perdão, bem suavezinho, não é? Aí pronto. Isso é sentimentalismo, isso é querer criar ambiente para perdoar, isso não funciona. Meu irmão, você que entrou aí, pega agora na mão desse irmão, cadê essa irmã? Cadê? Eu quero que você libere perdão agora, libere. Isso não funciona. Obrigado, pode ficar bem. Obrigado, porque se tu continuar me atrapalha. Olha, isso aqui não funciona. Perdão é conscientização do efeito que Cristo fez no Calvário. Tu perdoa não é porque pastor manda, não é porque convenção manda, não é porque alguém que é conselheiro manda. É porque tu sabe o tamanho do perdão que Jesus te deu e esse perdão invade a tua alma. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ah, mas é porque o pastor não me entende a gente. Eu sou humano, é verdade. E por que tu não diz para Jesus? Não, Jesus, agora não me perdoe, agora não. Eu sou humano. Perceba bem que nós temos aqui 3 palavras que nós vamos dissecar elas. Diga comigo bem forte. Dívidas. Vamos lá, dívidas, devedor e ofensa. Quais são as 3 palavras? Eu quando não entendia muito de Bíblia, eu vi um teólogo explicando isso aqui. Eu não vou citar o nome da igreja, mas é uma igreja que quer ter muita cultura teológica. E aí eu vi esse teólogo dizendo: vocês oram pedindo perdão. Crente não ora pedindo perdão, porque Jesus já nos perdoou. E aí eu fiquei inculcado com isso. Eu não sabia como orar. Porque, preste bem atenção, Jesus já perdoou todos os nossos pecados. É por isso que vocês podem analisar que nós temos 3 palavrinhas aí que nós precisamos entender elas, senão esse teólogo vai estar certo. Qual é a primeira? Vamos lá, para não esquecer mais, diga bem forte. Vamos lá, mais forte, está fraco. Segunda. E depois? Pronto, dívida. Aí se você analisar, quando você pega, pode colocar aí na tela, Mateus coloca dívida, porque ele está escrevendo para os judeus, e os judeus entendiam pecado como dívida. O texto grego, ele vai dar essa palavra aí, ofeilemata, essa palavra, ofeilemata é a palavra dívidas. Só que essa palavra dívida aí, ela na verdade, ela quer dizer aquilo que é justo, que é legalmente de direito a outro, e etc e tal. No aspecto metafórico, fala de pecado. E o próprio Mateus, ele usa essa palavra dívida.
Mas alguns dizem que os judeus falavam dessa palavra dívida como pecado. Só que Lucas não trata dívida. Coloca lá Lucas 11:4. Olha como é que Lucas trata. E perdoa o quê? Está vendo aí? A Bíblia interpreta a própria. Se você lê em Mateus dívida, Lucas não chama dívida. Lucas chama de quê? Pecado. Olha aí, ó. E perdoa-nos os nossos, pois também perdoamos a qualquer que nos... Então, esse pregador que diz que nós não devemos orar pedindo perdão, nessa primeira parte está certo. Porque quando o crente é perdoado, olhe para cá, você não pode acrescentar mais nada no sacrifício que Jesus Cristo fez, porque o que ele fez é completo. Agora, sabe o que acontece? Nós já fomos perdoados. Quem aqui já foi perdoado? Levante a mão e diga glória a Deus. Você já foi perdoado? Amém? E por que ele diz, e perdoa os nossos pecados? Ali é dívidas, pecado. Todos nós temos uma dívida. Romanos 3:23. Todos pecaram e ficaram o quê? Destituídos, separados do quê? Da glória de Deus. Então, a primeira coisa, o Senhor Jesus veio, perdoou as nossas dívidas, perdoou os nossos pecados. E agora o crente pode orar, Jesus me perdoa, Jesus perdoa os meus pecados. Como é que fica? Porque se ele já nos perdoou todos os pecados, como é que eu vou orar pedindo perdão pelos meus pecados? É o primeiro problema. O segundo problema que eu tenho aqui é quanto à questão da ofensa e do devedor. O versículo 12 diz, perdoai as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Esses devedores, você tem aí a palavra opheiletai, essa palavra aí no grego, ela fala, sabe do quê? De alguém que tem uma obrigação para pagar um débito. Mas essa palavra também, ela quer dizer delito, ela quer dizer pecado, ela quer dizer deslize. Ela quer dizer aqui dentro do texto o desvio da verdade e da justiça. Sempre nós vamos ter alguém na igreja que uma horinha ele vai deslizar com a gente. Sempre nós vamos ter na igreja alguém que vai cometer um certo delito contra a gente. E ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos, aqueles que deslizaram. Aqueles que falharam, nós perdoamos. Mas tem ainda aquele que comete a ofensa. Paraptoma é a palavra grega que quer dizer aí, sabe o quê? Aquele que cai ao lado ou próximo de algo. É o que desliza. Então nós temos essas três configurações. Só que quando você lê, perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, quem é que pode fazer essa oração? Qual é o crente que pode dizer, perdoa-nos as nossas dívidas? Um crente que faz isso, quando ele diz, perdoa as nossas dívidas, é porque, primeiro, ele já sofreu a influência do perdão de Cristo Jesus. Segundo, ele solicita com esta oração a graça de Deus para que, assim como Cristo perdoou ele viva perdoando os outros. Isso é muito importante, irmão. Nenhum crente pode pedir perdão para o irmão ou para o outro se primeiro ele não tiver experimentado o perdão que Jesus Cristo deu na cruz do Calvário. Porque o crente pode orar pedindo perdão, sabe por quê? Porque quando você é regenerado, quando você nasce de novo, você não desfruta logo de toda a potencialidade da graça redentora de Cristo. Tem coisa que é um processo paulatino. Inclusive aqui está o perdão. O perdão aqui, ele é paulatino. A cada dia você vai vivendo essa nova experiência com o próprio Deus, e aí você vai tendo a capacidade para
perdoar. Então a primeira coisa, você tem aí a definição desses 3 termos. A segunda coisa, dentro desse texto aqui, é a necessidade da aplicação do perdão. Ora, se eu já sou perdoado, e se ele, Jesus, pagou a minha dívida, pagou a minha ofensa, eu agora tenho a capacidade na prática para colocar no meu viver diário o perdão de Deus, estendendo para outras pessoas. Isso é muito importante você entender e atentar para isso, porque eu só posso conceder perdão se eu tiver a capacidade de viver a experiência do perdão que Deus já me deu. E quando você pega essa expressão, a ênfase de Jesus aqui é que cada crente tenha a atitude e o espírito de perdoador, porque se ele não tem o espírito de perdoador, ele nunca foi perdoado por Jesus. Então isso é muito sério. Primeiro, eu sei que Jesus pagou a minha dívida. Pode colocar o retorno aqui, está falhando, viu, irmão? Primeiro, ele foi perdoado por Deus através de Cristo. Eu agora tenho esse efeito do perdão de Cristo, então eu vou estender o perdão na prática. E quando eu falo isso, João diz no capítulo 1, versículo 8, aquele que diz que não peca, o que acontece? É mentiroso, nele não está a verdade, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas o interessante é que esse cristão que experimentou o perdão na cruz, o perdão de Cristo, ele agora pode aplicar no viver diário o perdão para com o outro, porque ele já foi contagiado, ele já foi dominado pelo perdão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então não há como cristão se privar do perdão, porque tem 2 coisas que Deus não vai fazer. Primeiro, Deus não vai perdoar quando eu devo perdoar. Segundo, Deus não vai crer por mim. A fé entra em mim pelo ouvir a palavra. A palavra, como diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ao ouvir a palavra de... Essa palavra me leva até fé, a fé no Cristo da cruz do Calvário. Eu creio nele, eu creio no que ele fez, eu creio no que ele faz. A partir daí, pela fé e pelo crer, eu posso liberar o perdão para qualquer pessoa. E deixa eu dizer uma coisa. Você tem que ter todo cuidado para não incorrer em um erro. Que o versículo diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos. Alguém que pensa que pelo fato de eu perdoar o pecado, a falha de alguém para comigo, o Senhor vai acrescentar mais perdão para mim. Ou que eu posso liberar o perdão para essa pessoa. Na verdade, eu tenho que entender aqui que só quem pode perdoar definitivamente é Jesus. O meu perdão para com o irmão é resultado do perdão de Cristo em mim. Ou seja, eu não tenho méritos para conceder perdão a ninguém. A ninguém. Quando você lê a própria palavra de Deus, em Mateus 18, aí o Senhor Jesus dá o exemplo de um rei. Tinha um servo que devia um total, uma quantia maior, e o outro uma menor. O servo disse, majestade, me perdoa, me perdoa. Ele perdoou. Mas ele encontrou um conservo que devia uma quantia menor, e ele segurou e agarrou e disse, paga-me o que me deves. Ou seja, aquele homem que foi perdoado pelo rei, uma quantia maior, o perdão do rei não provocou nele mudança, sensibilidade. Os servos contaram para o rei a atitude daquele homem ingrato. O rei diz, eu não te paguei, eu não te perdoei, por que fizeste isso? Coloca-o na cadeia, até que ele pague
O último cetil, centavos. Isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então prestem bem atenção que você tem, primeiro, os conceitos dessas 3 palavras. Segundo, você tem aqui que precisa aplicar na prática o perdão. E a terceira coisa, dentro desse texto aqui, é a causa da disposição do perdão. Por que eu perdoo, pastor? Por que eu libero o perdão? Coloque aí Mateus 6, verso 14. Só para vocês terem uma ideia. Olha aí. Porque se perdoardes as suas ofensas, aí diz transgressões. Ou seja, perdoar os homens, aqueles deslizes, aquelas falhas para conosco. Porque o nosso pecado, Jesus já perdoou. Agora, as ofensas que nos fazem, eu perdoo. Por quê? Porque também o Pai já nos perdoou. Então, como é que você é crente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e tem um espírito de não querer perdoar, de não querer liberar o perdão? A disposição do perdão, eu só tenho ela porque eu já recebi perdão. Quem diz que não perdoa, quem diz que é crente e não libera perdão, ele nunca teve o coração impactado pelo amor de Cristo, pelo perdão de Cristo. Eu coloco que essa disposição que o cristão tem para perdoar, ela vem da cruz, não do eu, mas de Cristo Jesus. E quando esse coração é dominado pelo amor de Cristo, você tem um outro olhar para as pessoas. Quando Jesus começa a dialogar com a mulher samaritana, ela diz para ele, cheia de ódio, divisão de classe. Ela olha para ele e diz, como é que tu vem pedir de beber a mim que sou o quê? Mulher samaritana. A mulher cheia de tradição, cheia de ódio, contra os judeus. Mas olhe para cá, irmão, quem tem Jesus na alma? Pastores, quem tem Jesus na vida, tem outras atitudes. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha, é impossível, igreja, é impossível um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vejo crente aí na internet, esse aí é um vagabundo, esse aí é bandido. O amor de Deus nunca entrou nele. O amor de Cristo nunca dominou ele. Porque quem tem o amor de Cristo nunca olha para um ser humano e diz, esse bandido miserável. Pode até ser o pior bandido que esteja na cadeia, mas ele ora, Senhor, que o teu perdão alcance aquela vida, que a tua graça alcance aquela pessoa. Hoje o que eu vejo de crente aí na internet, esse aí é um vagabundo, um bandido desse, um pilantra desse, isso não é atitude de crente. Por que que Estevão não disse, esse bando de bandidos estão me matando? Não, porque prestem bem atenção, quando Jesus olha para a mulher samaritana, ela começa desclassificando Jesus de todo jeito. E a mais errada na história, quem era? Era ela. Mas olha o que é que o perdão faz. Pastor Douglas, olha o que é que o perdão faz. Ele olha para ela e ela fica colocando as tradições dela, a crítica dela, o ódio dela. Tu não pode pedir para mim, eu sou samaritana. Ele diz, não, eu só quero um pouco d'água. Me dá dessa água, eu não vou estar de beber. Agora, se tu soubesse, mulher, quem é que está falando contigo? Oh, aleluia. Oh, aleluia. O pecador tem que saber com quem que ele está falando. Se ele está falando com um crente cheio de ódio, se ele está falando com um pastor vingativo, se ele está falando com um crente bandido, ou se ele está falando com um crente que tem exemplo de Jesus.
Mulher, se tu souberes o dom de Deus. Jesus desconstrói toda a ideia dela só com amor, só com palavras boas, só com palavras gostosas. O que tem de crente, irmão, eu lamento, eu nasci no Evangelho, nasci na Assembleia de Deus. O que tem de crente dentro das nossas igrejas, fuxicada, miserável, desgraçada. Até mesmo entre nós, pastores, é uma inveja do cão que eu nunca vi desse jeito. É uma mentirada para todo lado. Quando alguém começa a elogiar outro, ele já começa a criticar. A mulher samaritana, ela não valia nada. Jesus não criticou ela. Jesus não censurou ela. Ele queria atingir a vida daquela mulher, porque ela estava doente, irmãos. Ela estava doente. Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu souber quem é que está te pedindo água, tu irias pedir, e ele te daria o quê? Água viva. Aí pronto, ela parou. Nem Jacó prometeu água viva. Você sabe o que o povo está precisando? É de água viva. Oh, glória a Deus. Sabe qual é o maior problema nosso hoje? É porque a nossa cacimbinha, está cheia só de água ruim. Está seca. Se nós tivermos água da vida, tem gente que vai ter sede e querer beber em nós. Se nós tivermos a água da vida. Oh, glória a Deus. Aí Jesus começa, aí ele diz: mulher, vai chamar teu marido. Aí ela diz: eu não tenho. Aí ele diz: olha, a tua vida está toda errada. Irmãos, quando você vai para o versículo 19, uma mulher que começou desfazendo dele, ela olhou para ele e disse: Senhor, ele diz: por não, eu vejo que tu és profeta. Quem glorifica? Só quem glorifica. Só quem glorifica. Nós estamos falando de comunista, nós estamos falando de pessoas pecadoras, mas às vezes nós estamos agindo na mesma esteira deles, cheio de ódio, de vingança, é separação de classe. Sabe de uma coisa? Se você chegar como profeta, como tendo a água da vida, as coisas vão mudar. Faz ou não faz a diferença? Vai mudar. Irmão, quem tem perdão de Deus na alma? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Olha para mim, está filmando aí, irmão? Quem tem poder de Deus e perdão de Cristo na alma, ele não anda cheio de ódio, não anda cheio de inveja, não anda cheio de falatório. Ele não olha para uma pessoa e vê ela desgraçada, miserável. Vocês já viram aqui a história da irmã? Se eu chegasse para aquela mulher no meio da rua, todo empacotadinho, que eu estava de terno, tira essa maluca daqui, tira essa bêbada daqui, tira daqui. Não! Aí eu abracei ela. Tinha cachaça? Tinha. Aí o pastor Douglas veio, ajeitou ela, chorando. Nós somos diferentes, meus irmãos. O perdão de Cristo está em nós. E quem tem perdão de Cristo, ele libera perdão. Ele não vai dizer: volte amanhã que eu vou orar, volte amanhã que eu vou ver o que Deus vai fazer. Não, quando o amor de Jesus entra, você sabe que você não merecia nada, mas Ele te perdoou. Aleluia. E o crente que ora: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, era que nós tínhamos com Ele. E quando você pede o perdão, a graça entra, e você tem a capacidade para toda hora perdoar quem lhe ofende, quem é teu devedor. Mas eu coloquei 3 coisas importantes. Coloca lá, Léo, só para os irmãos observarem. Quem é capacitado para perdoar? Primeiro, não agimos com espírito de
Ah, vamos lá, diga bem forte aí vocês, nem que essa máscara rasgue. Pode falar bem alto. Como é que diz? Eu pergunto aqui, um crente que é capacitado para perdoar, o amor de Jesus entrou, ele sabe que não valia nada, Jesus perdoou ele, ele age com espírito de vingança? Ele guarda ódio? Ele guarda rancor? Olha para cá e olha para mim aqui, ó. Se ele te ferir, se ele te perseguir, não guarde ódio, perdoe ele. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Perdão quem dá é. Eu libero perdão porque Deus me perdoa. Agora aquele que plantou, ele vai fazer o quê? Ele vai colher. É por isso que eu coloquei duas referências, só vou ler uma. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: ao Senhor, quem é que vinga? Vamos lá, diga bem forte, quem é que vinga? Quem é que vinga? Então olha para cá, se o irmão te ofendeu, não vá atrás dele não. Se ele botou teu nome na internet, não vá atrás dele não. Tu se zangou, tu ficou com ódio, pronto, tudo bem. Aí depois o Espírito Santo te aquieta. Agora é o seguinte, a vingança quem faz é Deus, não é você. Deixa com Deus. Deixa com Deus que Deus trata. Não vá atrás de briga. Não procure facão. Quem vai fazer a vingança é Deus. Agora você que tem o amor de Cristo, você não tem nada para vingar nele. Você só tem para dar para ele o quê? Só perdão. Irmão, o Senhor me perdoa? Perdoo. Está perdoado em nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas aí que eram pistoleiros, eram bandidos, aceitaram Jesus, Jesus perdoou, mas depois veio o gangue, veio outro e matou ele. Aquele que com ferro fere, a vingança, pronto. Aí na Bíblia. Agora, quem tem perdão no coração, não tem vingança. Quando você vê um crente na igreja, atrás de vingar outro, até com trabalho, tem irmão que até com trabalho. Se ele não gosta do irmão, ele não dá um cargo para ele nunca. Vingança. Vingança. Ele fez isso comigo, ele fez assim comigo, pois eu não dou mais oportunidade. Não. Aqui até foi, os pastores sabem disso. Aqui às vezes, enquanto tem um que acolá fala de mim. Fala de mim. Aí depois tem até pastor que diz: pastor Zé, o senhor vai botar ele. E ele estava lá na esquina, fulano de tal, falando mal do senhor. Eu disse: rapaz, mas a Bíblia diz que a gente paga o mal. É com bem, porque se eu pagar com mal, eu estou do jeito dele. E quem tem perdão de Deus não tem espírito de vingança. Quem tem perdão de Deus só tem espírito para abençoar. Só para liberar perdão. Levanta a tua mão e dê glória a Deus, crente salvo. Eu vou dizer aqui sem medo de errar. Pode ser pastor, pode ser cantor, pode ser presidente, pode ser quem for. Se tiver espírito de vingança, Jesus nunca entrou nele. Nunca entrou nele. Eu trabalhava com escola. E aí teve uma pessoa que quis colocar uma escola. E ele ficou me atacando de todo jeito, dizendo que a minha escola não prestava. Aí deu um problema na escola dele. Ninguém ajudou ele. Ele veio pedir ajuda a quem? Estou lá em casa, quando dá fé ele entra. Ô pastor, eu vim aqui, senhor, porque eu estou com um problema, eu queria que o senhor me ajeitasse. A minha esposa olhou assim: você vai ajudar? Eu disse: vou. Quando ele me vê pela rua aí, de vez em quando ele me encontra em alguma cidade, ele: Ei pai. Eu disse: tá bom, tá abençoado. É assim. Irmão, quem tem a fonte da água da vida, não espalha água venenosa, só espalha água boa. Quem é fonte de vida aí, levanta a mão e diz glória. Tiago diz que de uma mesma fonte, Balbino, não pode sair o quê? Água doce e água salgada. Vira para o teu irmão. Você não vai tocar nele, mas olha para a cara dele. Olha bem para a cara dele. Olha nos olhos dele. Pode virar, irmão. Aí pergunta aí para ele: tu é fonte de água doce ou salgada? Venenosa.
Mas é o seguinte, pastor, Deus sabe que a gente é ser humano e a gente como ser humano tem falha. Olha, preste bem atenção. Nós temos dívidas, temos devedores, agora ser vergonhice não. Tiago está dizendo que não é impossível um crente em Jesus, ele dá o quê? Água doce. E o que mais? Não tem como, ou tu dá uma coisa ou tu dá outra, ou tu é crente ou tu é do diabo. Não é assim? Aí tem um pessoal que acontece aí coisa com pessoas que dizem que é crente, aí bota lá, os crentes. Não, nós temos aí quantos milhões de evangélicos no Brasil? Me ajuda aí. Mais 40 milhões. 40 milhões! A internet, as televisões, pega entre 40 milhões, aí diz assim, ó, crente não presta. Olha os crentes. Não, senhor, tem fonte amarga entre nós? Tem, mas não é de Jesus. E um dia sai, porque a Bíblia diz no Salmo 15, quem usa de engano, não fica aqui dentro. E eu quero dizer que jornal, televisão, não sabe o que é espiritual. Quem sabe é quem lê Bíblia. Quem sabe é quem lê Bíblia. E a igreja de Jesus não aceita. É por isso, olha aí, ó. Tinha gente aí que ficava na internet. Para que diz isso? Por que não diz no recinto fechado? Tem que dizer na presença de todo, é pela internet. Para saber que a igreja tem homens de Deus sinceros e mulheres sinceras. Agora quem é enrolado não fica não. Pastor, é porque o fulano de tal que diz que é crente. Não diz assim o pessoal? Diz que é crente, comprou fiado, não pagou. Mas não é só crente não que compra fiado. Tem advogado que compra fiado e não paga. Tem médico que compra fiado e não paga. Tem ou não? Não é só crente não. Eu li um sociólogo que ele diz o seguinte: qual é o pai que trabalha para criar um bandido dentro de casa? O pai que trabalha para criar filhos. Mas dentro dessa família surge um bandido. A família é culpada? A instituição família é culpada? Se na igreja surgir bandido, ele já veio bandido para cá. Só para disfarçar. Mas olha para cá, mídia, todo mundo aí. Bandido não fica dentro da igreja, porque aqui é espiritual. Ele tira, ele faz faxina. Quem glorifica a Deus? Ele faz faxina. A primeira coisa, quem é capacitado para perdoar, não se vinga. Eita, irmão, eu sei que eu estou falando aqui, tu está lembrado daquele irmão que tu queria dar uma peia nele. Pode largar isso, irmão. Eu sei que está aquele irmão que fez um negócio contigo que tu queria jogar ele na internet. A partir de agora, não é tu que vai vingar. Perdoa ele e deixa a vingança com... Acabou. Porque quem é crente de verdade só tem coração para perdoar. Só tem coração para amar. A segunda coisa, coloque aí. Quem é capacitado para perdoar, segue o exemplo de quem? Vamos lá, igreja, bem forte. Segue o exemplo de quem? Vamos ver o que Jesus fez. Coloca aí, Léo, Lucas 23, 34. Eu sei de qual, mas eu quero que você olhe para o que a Bíblia diz. Coloque aí. Depois Colossenses 3, 13. E dizia Jesus, pessoal matando, batendo, cuspindo, falando mal, Jesus nu, Jesus humilhado. O que Jesus diz? Ei, Pai. Ei, Pai. Jesus era fonte de vida. Jesus era fonte de amor. Jesus era fonte de perdão. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo com a fonte da vida. Colossenses 3, 13. Aí como é que diz agora para nós? Como é que diz agora? Suportando o quê? Uns aos outros. Cadê? Vira para o teu irmão aí. Pode virar para ele aí, de novo. Olha bem para ele. Tem crente aqui que a gente só suporta ele, irmão. Só pela misericórdia de Deus. Eu vou ser sincero, não adianta. Aquele irmão que a gente sabe, eu vou ser sincero, os irmãos sabem que eu não ando com essas coisas. Um pastor, aqui são todos meus pastores, são amigos. Mas a gente sabe que um fala da gente. A gente não fica com prazer de receber, não. Eu suporto. Pastor Aziel, pastor, eu posso ir lá em sua casa? Tem um negocinho? Tem não. É assim.
Porque Paulo diz em Romanos 12, se possível tenha paz com todos. Porque também você não pode ser falso. Perdão não é ser falso. Perdão é ser verdadeiro. Se você quer liberar o perdão, seja sincero. Olha, suportando-vos uns aos... Pronto, eu suporto. Eu não vou brigar com ele, ele é meu irmão. Observem que Abraão suportou até onde pôde. O sobrinho dele, como era o nome dele? Aí pronto, depois disse, olha, não haja entre nós contenda. Agora tu segue o teu caminho, enfim. Segue o teu caminho e eu sigo o meu. Para tu não perder o céu e para nós não brigar, vai para cá, não é assim? Eu vou dar um exemplo agora, eu vou falar a verdade aqui. Um irmão que divide igreja, pastor que divide igreja, faz um arregaço, divide trabalho, causa escândalo. Aí depois, irmão, eu queria que o senhor viesse comungar conosco. Ô meu irmão, ele queria comungar? Por que ele não ficou? Mas aí, para mim não perder a salvação e não brigar com ele direto, ô meu filho, vai para Sodoma. Não é assim? Vai para Sodoma. Foi assim que ele escolheu uma campina bonita, pensava que era o quê? Era melhor, mas era o quê? Sodoma e Gomorra. Vai para Sodoma, pronto. Fica lá, nós não temos nada com ele, nós não vamos caçar conversa, nós não vamos falar mal da igreja dele, nós não vamos falar. Agora, não deu para caminhar junto. E a Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois, se não tiver o quê? Aí pronto, se tu acha que eu não sei pregar, para que tu fica aqui? Se tu acha que eu não sei dirigir, tu vai perder a tua salvação, porque tu não vai ficar nunca feliz. Então sai, filho. Sai, capa o gato. Cai fora. É assim ou não é? Aí é o seguinte, ele vê na rua, ele vê a gente, né? Ei, Pai do Senhor, pastor, ei, Pai do Senhor, irmão, não é assim? Pronto. Deus te leve. É assim que eu faço. Porque eu não vou perder tempo. Abraão disse, ó, não dá mais. Agora, se tu escolher a direita, e se tu escolher a esquerda, então pronto. Porque tem irmão que fica, pastor, mas eu queria saber onde é que está seu coração, que não perdoou. Não, já perdoei. Que eu não vou guardar a vingança, quem vai fazer? Agora eu não vou mais andar com ele, porque não dá para me suportar. Eu tenho que suportar aqui dentro. Se o irmão, o irmão sabe que eu tenho um defeito, o irmão sabe que você tem defeito, mas ele te suporta, é como a tua mulher que te suporta. Aí é uma coisa. Mas você tem que suportar dizendo a verdade. Rapaz, irmão, tu é antipático, rapaz. Eu vou dizer uma coisa, se não fosse a cruz de Cristo, sinceramente, rapaz, tu é antipático demais. Mas eu te amo em Jesus, antipático velho. É assim. Tem que ser assim. Não é assim? Não adianta tu estar com falsidade. Não é assim. Irmão, eu estou hoje aqui nesse carro contigo, eu estou andando contigo mesmo, porque o irmão lá, o Alex, não me deu carona. Mas eu não gosto de todo mundo, não. Agora eu te suporto no amor de Cristo. Porque eu quero que tu vá para o céu, mais eu. Irmão, tu tem umas coisinhas velhas. É assim. A pessoa tem que saber a verdade. Jesus disse assim, um de vocês é o diabo. Jesus sabia quem era, mas ele deixou para que os outros também soubessem do negócio. Que não é bom ser falso. E ele disse assim, é um de vocês que mete. Aí o Pedro e os outros, João, pergunta quem é. E aí Jesus, quem é? É um daqui que vai meter a mão no prato e quem eu der o pedaço de pão. Mas pronto, moiou o pedaço de pão, pega. Não é assim. Eu não vou fazer com isso aqui, porque senão vai pega cão. Aí pronto, pega cão. Não é assim. Não é assim. Não é assim desse jeito? Pronto. Nenhum pastor que gostava de caçar. E aí ele armou atrás da igreja uma arapuca, a espingarda. E aí ele armou lá atrás, e aí ele estava dando a ceia. E fazia era de que ele queria pegar uma paca. Aí na hora que ele pegou o pão, aí a espingarda disse para ele, toma paca ruim. Aí pronto. Aí irmão, que é isso, pastor? Disse, irmão, eu estou pensando na paca. Que eu deixei lá a espingarda armada. Coloca lá o versículo. É muito lindo aquele versículo lá, Colossenses 3,13. É Bíblia, irmão, é Bíblia. Olha lá, pode colocar lá, vai lá. Suportando-vos o quê?
Eu vou sair da igreja porque o irmão é antipático? Eu vou sair da igreja porque o irmão quer ser inteligente demais? Tem os irmãos, quem é professor aqui na escola dominical? Quem é? Muito bem. Pronto. Quem é superintendente? Levante a mão. Quem é? Pronto. Ninguém tem a lição não aí? Porque tem pastor gosta de andar. Mas eu vou explicar aqui. Aí você chega na sala de aula, aí bem, meus irmãos, a lição de hoje, me dá aí. A lição de hoje, o irmão professor, crente, temente a Deus, ele chega, a lição de hoje é como vencer a oposição à obra de Deus. O primeiro ponto, meus irmãos, aí o irmão que ele já sabe que tem na sala, quem quer mostrar que sabe mais, ele quer humilhar o professor, não é assim? Aí ele diz, professor, mas é o seguinte, é o que é, por que está, como vencer a oposição? E o professor sabe que ele não tem nada, mas o professor tem temor de Deus. Aí ele vai explicar tudinho, não é assim? Aí ele nessa hora, começa a subir o sangue. Porque a gente, meu Deus, no professor, meu pai do céu, só não vou tacar essa revista nele aqui. Ô meu irmão, né? Rapaz, mas irmão é demais. Às vezes o pastor vai dar um comentário, vai dar um estudo, aí tem gente lá que já estudou tudo aquilo ali só para estar provocando. Mas aí você que é fonte de vida, fique tranquilo, nem que suba. Aí pronto. Suportando-vos uns aos outros e tem que perdoar. Tem que perdoar. Se alguém tiver queixa contra o outro, a Bíblia não está dizendo que nós não vamos ficar com raiva. A Bíblia não está, até queixa tu vai ter. Não é para tu andar falando com ninguém. Agora tu pode falar contigo mesmo. Se queixar, meu Deus, esse homem é ruim demais, pai. Senhor Jesus, se é crente, pai. Me ajuda, pai, me dá graça. Aí pronto, ainda diz assim, assim como Cristo perdoou, deixa ele. Deixa ele que ele mesmo ou vai se converter, ou então Jesus vai tratar com ele. Mas não é teu trabalho andar falando mal. Vamos lá, volte lá. Então, primeiro, segundo é isso, sempre agimos com o exemplo de Jesus. Na cruz ele liberou perdão ou não? Estevão seguiu o exemplo dele, sim ou não? Então pronto. Terceiro e último lugar, o coração está sempre cheio de... O Léo cantou aqui, coração disposto a obedecer, e o que mais? Irmãos, olhe para cá. Como é que você diz que está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, e não tem capacidade para perdoar? Quem tem o coração cheio do perdão de Deus, não há como agir de modo contrário. Não há. Pode ser o teu pior inimigo, mas você não age como ímpio. Romanos 13:8 diz lá, a ninguém devais coisa alguma, a não ser e ameis uns ao, e quem ama o outro cumpre a lei. Segundo, está livre de rancor. Quem tem um coração cheio de perdão, está livre de rancor, está livre da ira, está livre de fazer o mal. Ele só pensa em fazer Olha para cá, irmão. Quando tu tem amor de Deus no coração, camarada pode ter feito o que quiser com você. Você se zanga, se ira, mas depois o amor de Deus começa a te tratar. O perdão de Deus te trata. Aí pronto, não tem mais ódio. Você fica leve e você pode servir bem. Vocês sabem o que a Bíblia diz? Desenvolvei a vossa salvação com o quê? Com temor e... Coloca o verso 13. Olha lá, verso 13, coloca aí. Filipenses 2:13, só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que Paulo diz. Olha aí. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer. Olha para mim aqui, Quando você libera o perdão, você está pronto para fazer a obra. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão. Agora você, volta para lá, Léo, por favor. Eu coloquei ali o seguinte, olha. Fica livre para fazer a obra. Toda hora tem um cão na igreja que perturba a gente.
Toda hora tem um irmão que, quando você menos espera, o outro chega, pastor, só eu vim aqui, porque agorinha, esse dia mesmo eu estava lá em casa. Aí o telefone tocou. E eu nem gosto de ouvir. Primeiro, quero dizer para a igreja, quando eu ouço uma história, eu não creio logo. Segundo, eu deixo passar tempo para me saber se ela é verdade. E terceiro, eu espero mais 2 ou 3 pessoas me contarem para me saber se tem fundamento. Não pense que eu na primeira conversa eu acredito, não. Um irmão, pastor, é porque eu estou zangado aqui com o irmão que veio aqui agora ia falar de política e ele falando mal aqui do senhor. E aí o irmão já zangado. Porque zanga mesmo, quem gosta da gente zanga. Quando tu não gosta do outro, na hora que ele fala, aí tu começa logo a dizer, irmão, mas é porque é o seguinte, ele tem razão. Porque ali se o pastor tivesse, já não gosta de tu também. Assim, irmão, nasci ontem. Quem gosta da mesma hora fica zangado. Mas fica zangado. Fica zangado. Aí eu disse, não, irmão, nós vamos orar, rapaz. É porque é assim mesmo, Deus vai abençoar. Olha, pastor, é porque é muita falsidade. Eu disse, não. Mas porque eu vi ele com o senhor um dia desse. Eu disse, ei, meu filho, tu não sabe de nada. Olha para mim aqui, ó. Pastores, eu vou dizer para os senhores e vou dizer para essa igreja. Se nós não aprendermos a servir com o coração livre do rancor e do ódio, a nossa obra vai ficar atrapalhada. Porque toda hora tem gente que fala de nós. Agora, o Deus que começou a boa obra em nós, Ele vai completar quando você faz o seu trabalho em nome de Jesus. Não guarde raiva, nem rancor. Mas é porque a irmã do circo de oração, ela disse que ia me ajudar e nós começamos juntos, mas ela só me perseguindo. Até hoje tu tem ódio, aí tu vai ficar atrofiado no trabalho. Libere o perdão. Não ligue para quem fala mal de você e siga em frente fazendo a obra de Deus. Quem vai ser abençoado é você. Amém? E em último lugar, quem libera perdão, coração cheio de amor, tem mente tranquila. Porque quem está doente da inveja é ele lá. Quem está doente do rancor é ele lá. Quem está falando mal de ti é porque não tem nada para fazer. Então você vai dormir tranquilo. Deixa a tua mente em paz. Às vezes, eu já vi o pastor Pedro dizendo que tem crente que para tirar um sono basta um crente, é o nosso presidente. Agora eu sou o seguinte, quando eu chego em casa, aí eu faço uma análise. Deixa eu ver aqui, Senhor. Diz que a irmã Maria anda falando de mim para cima e para baixo. Deixa eu ver o que eu fiz com ela. Tal. Não. Porque o salmista diz, consultai no travesseiro. Não é assim? Aí eu disse, não. Deixa eu ver o que eu disse para o marido dela, porque disse que ele zangou também. Não. Aí eu já estou aqui, eu olho para a Derian, toda bonita, eu disse, não. Vou perder meu tempo, não. Não é assim? Tem pastor que fica doido. Aí ele sabe, aí quando chega em casa, aí já 12 horas da noite, ele pega a chave, vai lá na casa a chave do carro, vai lá na casa da irmã fulana. Não é porque eu ouvi dizer, faça isso não. Tem irmão, consulta no teu travesseiro. Senhor, não disse nada, eu não falei nada, isso é da cabeça da irmã, é da cabeça do irmão. Mesmo assim, Pai, eu não tenho nada, me perdoe qualquer coisa e vá dormir. Salmo 3,5, deitei e dormi e acordei, porque o Senhor foi quem me... Pronto, e deixa com Deus, que a Bíblia diz, eu vou trazer tudo aos teus pés, para saber que eu te amo, e eu é quem cuido de ti, quem glorifica o nome do Senhor Jesus. Então pronto, cuida na tua vida, cuida na tua vida, cuida na tua vida. Aqui ó, mente tranquila. E por último, quem tem um coração cheio do amor e do perdão, pelo perdão que libera, o nome de Deus é o quê? Glorificado. Quando você libera perdão, aquele inimigo que te atacava, ele vai dizer, rapaz, eu nunca pensei que ele fosse me perdoar. O nome de Deus é glorificado. Eu nunca pensei que ela fosse me perdoar. O nome de Deus é o quê? Glorificado. Coloque aí 1 Coríntios 10, 13 e a gente finaliza. Teu coração é livre? Teu coração tem amor? Teu coração tem perdão? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape,
para que a possais suportar. Fique de pé. Oh, glória a Deus. Como está teu coração?